amarrações rápidas. O que elas são na realidade, né, e elas realmente, no caso, existem. Amarrações rápidas, para quem não sabe, é aquelas amarrações que alguns magistas, alguns pai de santo, mãe de santo e por aí vai, gostam, no caso, de estar trabalhando, ou você mesmo já deve ter pago, no caso, uma amarração aí que é rápida. Então, é isso que nós vamos falar aqui no nosso vídeo de hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno, eu sou mestre e sacerdote em magia negra aqui no estado do Paraná. Se você for novo aqui, se inscreve aí embaixo agora mesmo e se vocês acompanharem o vídeo até o final, deixa aí o seu like porque isso daí ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essas amarrações, na realidade, elas até existem, né? Não vou falar para vocês que não, existem, né? Mas esse tipo de amarração, que é a amarração aí de 3 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas e por aí vai, incluindo as amarrações aí de 7 dias, 3 dias, enfim, que elas são aí um curto período de tempo aí mesmo, elas, digamos que existam sim, né? Mas esse daí nada mais é do que, no caso, o próprio nome do ritual. Então, esse daí é o nome de um tipo de ritual, que é o famoso ritual aí das horas, né? Que são rituais aí que podem, no caso, estar acontecendo de você ter ali o resultado em poucas horas. Mas é somente o nome, não tem nada a ver, no caso, com o trabalho que você vai ter o resultado em determinado tempo, no caso, como por exemplo a famosa amarração aí de 6 horas, que você já deve ter conhecido aí, ou ouvido falar no caso, sobre, no caso, essa amarração. Esse ritual, na verdade, nada mais do que um ritual, no caso, para estar ali tirando certos conflitos, brigas, discussões, desentendimentos, frieza aí no relacionamento ali de vocês. E por aí vai, no caso, permitindo ali, obviamente, do casal ali ter, digamos ali, o seu melhor convívio, né? Para o casal ali maneirar um pouco ali na base das discussões, na base ali dos desentendimentos e por aí vai. Mas, né, ele nada mais é do que um nome de um trabalho. Então, assim, pode acabar acontecendo, vamos supor, de você realmente, no caso, ter, né, o seu resultado ali em 3 horas, em 6 horas, 12 horas, 24 horas, 3 dias, 7 dias. Sim, você pode ter o seu resultado dentro desse período. Mas isso daí não é nada, no caso, fixo, né? Não é nada assim, digamos que 100% garantido que você vai ter o resultado dentro desse tempo, porque você pagou um trabalho, por exemplo, como uma amarração ali, por exemplo, de 6 horas. Eu vou usar 6 horas ali porque, digamos que seja algo ali, né, de um tempo ali razoável, digamos assim. Mas não é nada, no caso, 100% garantido que você vai ter, realmente, no caso, o resultado em 6 horas. Até mesmo porque, que nem, por exemplo, a amarração, no caso, definitiva, que é a qual eu trabalho, no caso, né, que eu gosto de estar trabalhando com a amarração definitiva, nem ao menos, no caso, você vai ter ali resultado em tão pouco tempo assim. Você pode acabar tendo resultado em algumas horas? Sim. Você pode ter resultados, mas isso daí é com qualquer tipo de trabalho. Não é somente no caso porque o nome daquele ritual, por exemplo, ele é um ritual de amarração amorosa das 6 horas, por exemplo. Então não é porque você está pagando esse trabalho que você realmente, no caso, vai ter o resultado em 6 horas. Até mesmo porque a gente está trabalhando com algo religioso. Então, trabalhando ali com algo religioso, você obviamente, no caso, que vai entrar ali vários fatores. E um deles, no caso, é a fé, é o livre-arbítrio e por aí vai. Então, não tem como, no caso, a gente falar para você, por exemplo, que você vai pagar um trabalho de amarração amorosa das 6 horas, que você realmente, no caso, vai ter um resultado ali, por exemplo, em 6 horas. Até mesmo porque qualquer tipo de ritual que você vai fazer, você pode até mesmo estar obtendo o ritual em 2 horas, por exemplo. Você pode muito bem pagar um trabalho de amarração também, por exemplo, a definitiva, no caso que é a qual eu trabalho, e você também pode ter o resultado em 6 horas, em 2 horas, em 4 horas, em 24 horas, enfim. Então, é uma possibilidade, mas não é nada, no caso, que você vai pagar
por exemplo, o trabalho da amarração das 6 horas, que em 6 horas você vai ter o resultado. Até mesmo porque você em si está pagando algo que é ritualístico. Você não está comprando um produto, no caso, na internet, ou até mesmo um ritual presencial, por exemplo, que é onde você sabe que aquele pai de santo ele trabalha com a amarração das 6 horas, então você já deve saber que você está pagando um trabalho espiritual, que ele recebe o nome da amarração amorosa de 6 horas. Você não vai estar comprando, no caso, o teu amor novamente. Você vai estar pagando, no caso, um trabalho que ele recebe o nome de amarração amorosa das 6 horas, no caso. Então, ou seja, esse ritual ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você, no caso, possa estar apimentando o relacionamento de vocês, para você poder estar reconquistando ali um amor perdido, para você poder estar apimentando ali a relação ali do casal, tá aproximando a pessoa de você, tá unindo a pessoa ali de você. Enfim, o ritual, no caso, ele serve para um todo, mas isso, claramente, toda a amarração ela já faz. Então não é somente, no caso, esse ritual específico, né, no caso que são as amarrações ali das horas, mas eu também incluo, no caso, também a amarração de 3 dias e a amarração de 7 dias, que também, no caso, é praticamente, no caso, a mesma coisa. Né? Então, ou seja, a amarração em si, ela vai fazer com que a pessoa, no caso, possa estar lembrando de você, tá sentindo vontade, no caso, de estar ficando ali com você. Enfim, o ritual, ele é basicamente uma amarração amorosa normal, digamos assim, que nem, por exemplo, a amarração definitiva. Claro que a definitiva ela é um pouco bem mais completa, né, nesse caso, mas digamos que seja um pouco diferenciada ali também. Mas, incluindo a amarração definitiva, também serve para essas ocasiões, que ela também vai aproximar, vai trazer, vai unir, vai adoçar, amansar, aproximar, enfim. Ela também vai despertar, no caso, basicamente tudo, né, o que essas amarrações das horas, né, elas fazem nesse caso. Até mesmo porque não existe muita distinção entre uma amarração da outra. Toda amarração precisa de cuidado, toda amarração, no caso, ela precisa ser reforçada, toda amarração tem que cuidar, no caso, para não ser quebrada, enfim. Toda amarração, no caso, ela é muito semelhante. Claro que muda-se, assim, algumas coisas ali entre elas. Até mesmo porque o trabalho em si, ele é basicamente, no caso, para uma ocasião ali em específica. Não modificando muito, claro, de um ritual ali para o outro. Cada magista, no caso, trabalha com a sua amarração, aonde ele teve, no caso, mais resultados. Então, né, nesse caso, se a pessoa, no caso, está trabalhando com a amarração das horas, é possivelmente, no caso, que já tenha tido, né, obviamente, ali, algum resultado, no caso, trabalhando com esse ritual, que é onde a pessoa persiste, no caso, em estar trabalhando com o ritual das horas. Tá, mas todo ritual que você pagar, que possua, no caso, o nome de 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 24 horas, enfim. Todo ritual que você pagar que contenha as horas, você vai obter o resultado dentro ali daquelas horas, é obviamente que há uma possibilidade. Então, tem a possibilidade de você começar a ter o resultado dentro daquele tempo. Você pode ser que você tenha o resultado total dentro daquele tempo, ou pode ser que você não obtenha o resultado. Até mesmo porque, como eu falei no começo do vídeo, você não está comprando nada. Você não está comprando, por exemplo, o teu amor de volta em tantas horas. Você vai estar pagando um trabalho que ele é espiritual. Então ali já envolve, no caso, que eu falei, ali envolve a fé, ali envolve o livre-arbítrio, ali envolve várias coisas. Então o magista, no caso, ele precisa estar dominando, no caso, aquele ritual, para que você possa estar tendo pelo menos ali, claramente, né, os sinais, no caso, do resultado do trabalho que você está pagando. Mas significa que você vai ter o resultado dentro daquelas horas? Há uma possibilidade, não é nada, no caso, que você vai estar pagando, que nem eu falei, ou comprando algo. Você, quando você paga um trabalho de magia, você não está comprando nada. Você está pagando, no caso, para uma entidade espiritual poder estar trabalhando ali para você. Então, nesse caso, vai depender da fé, vai depender da crença da pessoa, vai depender, no caso, claramente dos caminhos, que daí já entra o tarô, no caso, para poder estar jogando e poder estar vendo. Enfim, envolve ali várias e várias coisas aonde você vai estar pagando claramente para você estar depositando, no caso, aquele problema
para uma entidade, no caso, estar resolvendo ali para você. Então, nesse caso, como eu falei, você vai estar pagando um nome de um ritual, que é amarração, no caso, de tantas horas. Assim como toda amarração amorosa, a amarração amorosa, no caso dos tempos, né, que é aquela famosa amarração das horas, ela não é diferente das outras amarrações. Ela depende também de muitas coisas para poder estar funcionando. Que nem, por exemplo, como eu falei, tem o problema do karma, tem o problema no caso do livre-arbítrio, tem o problema no caso da resistência da pessoa, enfim. São várias coisas ali no caso que podem estar interferindo ali no resultado do trabalho que você vai estar pagando. Então não é somente no caso, claramente, que amarração das horas. É também qualquer tipo de ritual amoroso que você vai pagar. Ele tem, claramente, aqueles problemas, né? No caso do karma da pessoa, a resistência da pessoa, que tem problema ali, que tem pessoas ali que tem uma resistência muito grande, e aquilo ali realmente, no caso, é um problema mesmo para a entidade poder estar resolvendo. Então, é natural, no caso, que pode acabar acontecendo, de acabar demorando mais. Então, que eu falei para vocês. Quando você paga um trabalho que é onde a pessoa ali está prometendo para você, tá trazendo o teu amor de volta ali em 6 horas, por exemplo, no caso, nem, que nem eu falei, você não está comprando o teu amor de volta. Você vai estar pagando para uma entidade poder estar resolvendo para você. Então, assim, dentro da amarração definitiva pela qual eu trabalho, as entidades elas precisam de pelo menos 3 dias para poder, no caso, estar entrando ali dentro da vida do casal. Então, ali, quando você faz um trabalho, ou você paga para um dirigente, no caso, que ele falou que, vamos supor, é 100% garantido para você que o teu amor vai voltar em 6 horas, ali, nesse caso, já é algo ali que já tem que dar uma raciocinada, dar uma pensada um pouquinho melhor, dar uma pesquisada um pouquinho melhor, tirar um pouquinho mais de dúvida ali sobre aquele trabalho que você supostamente, no caso, vai estar pagando, porque todo ritual ele precisa de um tempo para ele poder estar ganhando força. Então as entidades precisam de um tempo para eles poder estar entrando dentro da vida das pessoas. Então as entidades não vão entrar somente na vida da pessoa amada, é do casal. Então, ou seja, se você vai estar pagando um trabalho aonde tem a possibilidade do ritual dar certo em 6 horas, então nesse caso, você precisa estar ficando ciente que você vai estar pagando algo ali que realmente, né, é algo muito mais duvidoso, né, do que o comum. Né? Porque até mesmo se você vai pagar um trabalho para um magista, digamos que você vai estar pagando um trabalho para um magista sério, claramente que você vai estar pagando algo que ele é religioso. Então, sendo religioso, já é algo assim que automaticamente ele passa a ser duvidoso também. Por quê? Porque é algo espiritual. Você não vai estar comprando nada que vai chegar em determinado horário na tua casa. Então, realmente, sendo religioso, não é somente no caso pela própria religião em si. Sendo religioso, pode ser até mesmo de uma igreja, pode ser de um centro espírita, pode ser uma igreja católica, de uma igreja evangélica, enfim. Já é automaticamente ali algo duvidoso no sentido de que você pode ter o resultado, ou pode ser que demore muito, ou até mesmo pode ser que demore ali um pouquinho mais, né? Ou até mesmo, quem sabe, não ter o resultado. Então, quando você paga, né, ou fez algo que o dirigente prometeu trazer para você em horas, então realmente, no caso, já é algo muito maior, né? Já é algo muito mais duvidoso do que propriamente você já está fazendo um trabalho já com um dirigente sério. Porque realmente, no caso, quando você vai fazer um trabalho espiritual, e sendo espiritual, né, então assim, já ele automaticamente já não é algo também 100% sério, porque ele precisa ter fé, ali já vai entrar, no caso, também ali a tua fé, a tua crença, o karma, como eu falei, automaticamente ali as energias negativas que tem que ser quebradas, e por aí vai. Então já é algo ali que pode realmente, ali no caso, acabar demorando ali muito mais do que o comum. Então, quando vocês forem pagar um trabalho, que ele receba, né, o nome de horas, ali que você pode ter, né, o resultado ali em horas, já fiquem ali um pouquinho mais espertos, porque pode ser algo incerto e você já está ciente porque você assistiu o vídeo até aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de estar dando seu like, de se inscrever aqui embaixo no nosso canal
e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!